Então, meu pastor, apesar desses inúmeros, incontáveis predicados da vida de Davi, Davi, quando ele escreve o Salmo 23, Davi está no topo, né? Tá no auge ministerial, assumindo o reinado. Só que o tempo vai passando, né? A Bíblia diz, no tempo em que os reis eram para ir para a guerra, nos tempos em que os reis eram para guerrear, diz que Davi ficou em casa, além dele ficar em casa, né? Diz que ele acordou tarde, além dele acordar tarde, ele foi inventar de andar pelo terraço do palácio, né? E diz que ele se inclinou para olhar as casas que era mais embaixo, né? O top do morro lá era a casa do rei, o palácio, e as casas ficavam mais, né? Mais embaixo. E ele olhando lá, ele vislumbrou. Ele contemplou uma mulher chamada Batseba, né? Batseba. E a Bíblia diz que ela estava se banhando. E ali ele travou os olhos muito, e ali ele caiu naquele pecado que é bem conhecido, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Ele a desejou, e ele mandou que ela viesse na sua presença. E alguém deu um toque para ele e falou assim: Davi, essa daí é mulher do teu servo, que está na guerra, Urias. Ele falou: mas não importa, manda trazer ela aqui. Um dos 37 valentes. Um dos 37 valentes, muito bem colocado. Um dos 37, né? O contingente era muito grande, mas os 37 se destacava, né? E esse era um homem patriota, que vestia a mesma camisa pelo reinado. Ele falou, não, mas não importa, traz ela aqui que eu quero conversar com ela. E ali ele usou a autoridade dele monarca, né? E coabitou, se deitou com ela. E passado um tempo ela engravidou. E aí ele manda chamar agora Urias, ele manda chamar Urias, manda uma notícia lá pro seu general. Dispensa aí Urias. E quando Urias volta, né, ele fala, Urias, eu senti te dar uma folga. Né, você está trabalhando bastante, guerreando bastante, muita peleja. Faz o seguinte, né? Toma uns vinhos aqui e fica um pouco alegre e faz o seguinte, vai para tua casa lá, relaxar com a sua esposa, com um pouco a sua família, né? E a Bíblia diz que quando ele dispensa Urias, né? Amanhece, alguém vem e fala assim, rei, Urias não foi para casa, ele está dormindo na porta do palácio. Quando Urias acorda de manhã, ele manda chamar Urias, é introduzido na sua presença. Ele fala assim, Urias, eu não te dei a autorização, te dispensei para você, né, ficar um pouco com a sua esposa, descansar lá com ela e aproveitar o momento. Aí ele falou assim, ó rei, mas como eu poderia estar na guerra? Como eu poderia estar descansando se a arca, né, Aron HaKodesh, que é a expressão, né, a arca sagrada, Aron Habrit, a arca da Aron Hadut, a arca do testemunho está na guerra. O povo está na guerra. Então, o senhor me perdoa, mas eu não me senti bem. Minha consciência pesou. Eu preferi ficar aqui do lado de fora, né? E aí ele manda agora um seu coronel. Ele manda uma carta dizendo que era para levar ele de volta e que era para colocar ele na linha de frente. Quando ele é colocado lá na linha de frente, né? Normalmente as primeiras flechas, dardos inflamados que vinham, né, atingiram Urias. Urias vinha a falecer e chega a notícia para ele. E ele falou assim: agora, né? Agora vai ficar ocultado. Agora ninguém vai saber da minha. A expressão é essa, né? Maracutaia, meu plano foi o plano perfeito, né? A Bíblia diz que passado um tempo, passado cerca de 2 anos, né? Ele já tinha esquecido, todo mundo, né? Já tinha esquecido ali do caso que Urias morreu. Só que tem um detalhe, Deus não esquece, né, pastor? Deus não esquece. A Bíblia diz que Deus envia agora o Navi, a expressão Navi, o porta-voz de Deus, o boca de Deus, o embaixador de Deus, Natan. Natan significa presente de Deus, só que esse Natan não veio trazer um presente. Vou passar para a professora aqui. E aí, professora? Natan, quando chega? Então, Natan, ele, né, vai falar uma parábola para Davi, vai contar, né, história que um homem muito rico, né, muito abastado, tinha uma casa boa, muitos animais, e chegou um amigo desse homem para dormir ali, né? E as pessoas são muito receptivas, né? E tinha que preparar banquete, etc. Em vez dele pegar uma das suas ovelhas e banquetear com seu amigo, ele vai até o seu vizinho, que não tinha nada, só tinha apenas uma ovelha, aquela única ovelha que ele tinha. Esse homem vai lá, pega, mata, sacrifica, banqueteia com seu amigo, né? Feliz ali na festa. E aquele que tinha apenas uma fica sem nada. E aí ele propõe: e aí, Davi? O que esse homem merece?
Ele fala, fica indignado, né? A justiça de Davi grita alto, fala assim, não, tem que matar, a espada tem que vir sobre esse homem, não, não é justo isso. Tava indignado. Sobre ele e a casa dele. Não é justo isso acontecer. E aí Natan revela, Davi, esse homem é você mesmo. Meu Deus. É forte, né? E aí né, há quem diga que nesse inteirinho de espaço, Davi abaixa a cabeça, né, se cumpre o provérbio, assim como o rosto se reflete na água, assim é o homem em sua consciência. Davi começa refletindo, dizendo, eu errei, eu tropiquei, eu deslizei. Há quem diga que assim que o profeta vai embora, né, a missão do profeta era só entregar a mensagem e tinha muita conversa. E ia embora. Há quem diga que Davi agora ele pega a pena, molha no tinteiro, entra para sua salinha, uma espécie de um escritório, sua escrivania, e começa a escrever o contraponto do Salmo 23. No Salmo 23 é o Salmo da bênção, é o Salmo da vitória. Agora ele começa a escrever o Salmo 51, que é o Salmo da confissão. É o Salmo do techuvá, da palavra chuv. É o Salmo do retorno para Deus, né? Que o senhor me corrija aí, a palavra metanoia. Metanoia, mudança de hábito, mudança de consciência, mudança de atitude, mudança de percurso, mudança de trajeto, mudança de caminho ou mudança de vida. E aí ele começa a escrever, né? É interessante que a primeira expressão que ele usa, ele diz assim, Senhor, tende misericórdia. Dependendo da versão, diz, tende compaixão de mim. Né? E Davi, no decorrer, né, desses salmos, Davi ele começa a usar a seguinte expressão. Ele diz, eu acho lindo quando ele usa essa expressão, ele diz, eu errei, eu tão somente pequei contra ti. Se Davi fosse outro pastor, ele ia falar, Senhor, tem misericórdia de mim, mas o Senhor sabe, né, a gente é carne, o Senhor viu lá, né, o gingado da Batsheva, da Betseba, ela ficou se insinuando, ela percebeu que eu estava e ficou se insinuando e eu não aguentei. É interessante que Davi, ele não tinha síndrome de Adão. Jeff, o que significa síndrome de Adão? Síndrome de Adão é porque quando ele peca e Deus o confronta, ele faz o que? Ele joga a culpa na mulher. A mulher que o Senhor me deu do fruto. Aí a Eva, o que você fez? Não, a serpente, né, a criação do Senhor aí, né, se não tivesse criado a serpente e não tinha dado esse problema, foi ela que me induziu, me enganou. E aí Deus tem É muito forte. E quantos de nós, pastor, quantos de nós às vezes erramos, tropicamos e deslizamos e Deus nos confronta? A gente vem de falar, Senhor, eu errei, eu tropiquei, eu deslizei, realmente eu preciso melhorar, eu preciso me aperfeiçoar, né? Meu pastor Zedequias, quero mandar um abraço para ele, hoje ele está fazendo, né, aniversário, acho que é 53 anos. Ele diz assim, Deus não está procurando quem peque, quem Parabéns, não peque. pastor. Isso. Qual que é o nome do pastor? Zedequias Leão. Pastor Zedequias Leão, que vai. Um feliz aniversário para o senhor, que Deus abençoe e continue abençoando grandemente sua vida, sua família e o seu ministério. Deus abençoe. É o diretor-geral da teologia, o educador-geral teológico do nosso campo. Quando ele dava aula na nossa igreja, fui aluno dele até hoje, né? Estou aprendendo com ele. Ele falou a famosa frase, que Deus não está procurando quem não peque, uma que Deus não vai encontrar. Deus está procurando o pecador arrependido. O arrependido. Né? O pecador que pecou, mas está disposto a se reinventar, se melhorar na presença de Deus. Então, Davi agora ele começa a escrever e dizendo, Deus, eu que pequei, eu que errei, eu que deslizei. Quer dizer, Batseba não tem nada a ver com isso. Se tiver que recair o castigo, recaia sobre mim, não quero transferir para ela. Eu fui errado nessa situação. E ele chega a um ponto, pastor, que ele faz um exame. Interessante que ele tinha consciência de Paulo, né? Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Ele examina o coração dele, ele diz assim, Deus, quero te pedir uma coisa, cria em mim um novo coração. Eu quero passar a palavra para a professora. Professora, qual que é essa expressão criar que ele usa? Essa expressão criar, né, o verbo bará, né, de Gênesis capítulo de número 1. Bereshit bara Elohim et hashamai vet haaretz, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E esse criou não criou quem criou o notebook, quem criou a mesa, não. É o criar do nada, né? Deus é o único que tem esse poder do
do nada vir surgir alguma coisa. Nós criamos a partir da matéria-prima, né? Da matéria-prima, nós temos a madeira, a gente consegue criar alguma coisa. Uhum. Mas criar do nada, pode ter a fé que for, Só ele. criar aqui é somente Deus. Então, Davi estava pedindo, pastor, um transplante de coração. Falou, pai, esse coração aqui tá velho, desgastado, tira ele e cria em mim um coração novo. Muito bom. É que o português ele é muito rico. Sim. Eu diria que a língua portuguesa ela não é rica, ela é milionária, né? Bilionário. Mas às vezes ela é muito limitada em certas expressões, como é o caso dessa daí, né? O hebraico deixa muito claro essa distinção Sim. do criar do nada, né? Tem palavras diferentes, né? Tem o bará, tem o azar, tem o baná, que na realidade é construir. Eva, o verbo usado quando Deus vai construir Eva é o verbo baná, que é construir ou edificar, que só está relacionado à construção de edifícios, de casas, de muros, né? De Por isso que cidades. Provérbios 14 diz, a mulher sábia, Baná, edifica a casa. Exatamente. Ela tem essa legalidade no mundo espiritual, porque a mulher, ela foi construída, ela não Sim. foi criada, né? Ela foi criada, na verdade, como que é uma expressão que está mais para o latim, e quando se traduz para o português, tudo fica criar. Uhum. E aí que entra essa coisa estranha da gente dizer que Deus criou os céus e a terra, criou o universo, criou o homem, e nós dizemos que o São José cria galinha, cria porco, que nós criamos filhos, né? Quando na realidade a gente tem que se valer do contexto daquilo que está. E é muito fácil de se entender porque é a nossa língua mãe. Sim. Mas a beleza mesmo está na língua original que faz essa distinção. Sim, com certeza. Muito bom, pastor. Quero te parabenizar e o ditado do pastor Roberto Cruvinel, né? Um pouquinho de linguística e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Não faz mal para ninguém. Parabéns. Foi essa abordagem que ela interessante aqui, para a gente ir encaminhando aqui para o final, ele diz, cria em mim um novo coração, né? Um coração puro. Ele diz assim, e renova em mim um espírito firme no meu interior. É interessante que o coração, ele diz assim, Deus, o senhor pode fazer um transplante, mas o espírito tem que ser o mesmo. O espírito não pode ser trocado, só pode ser renovado. Se Davi, ele dá um deslize e usa a expressão aqui, alguém escreve, os escribas, né? Deixam registrado, aí o pessoal do Allan Kardec, do Espiritismo, ia ter base bíblica para dizer que dá para criar um outro espírito. Ou seja, o coração dá para fazer um transplante. Ele falou, Deus, troca o meu coração, mas o espírito continua o mesmo. O espírito só está precisando de um renovo. Não existe essa doutrina da reencarnação, encarna aqui, reencarna ali, e o espírito vai reencarnando até alcançar o karma ou nirvana. Não existe. Foi a expressão perfeita ali, né? O texto é perfeito. Perfeito. Para não deixar sombras de dúvidas com relação a essa... E o verso 11 aqui, passou para a gente, né? Tá caminhando aqui, olha que interessante. Ele diz assim, não me rejeites de tua face e não tires de mim o teu Espírito Santo. Olha que coisa linda. Quer dizer que Davi já tinha o Espírito Santo. Ele já tinha o Espírito Santo. Parece que ele percebeu que o Espírito Santo era de uma forma esporádica. Vinha, mas quando alguém chateava o Espírito Santo, né? Efésios 4, verso 30, e não entristeçais o Espírito Santo. Quando alguém entristecia, que nem no período do juiz, né? Ficava indo e voltando. Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu entristeci, eu errei, eu pequei, eu tropequei. E a gente vê isso também, né? Quando a unção de Davi na casa dele, e Davi recebeu o Espírito Santo, no verso seguinte, o Espírito Santo se retirou de Saul. Isso, é muito bom. Muito boa essa colocação aqui, né? Somou. Muito bom. E Davi, ele percebendo que o Espírito Santo ia sair dele. Né? Aí é interessante que Davi, ele poderia pedir tantas coisas para Deus naquele momento. Ele poderia falar assim, não retire o meu trono, né? É meu lugar de destaque, de ibope, de fama. Senhor, não retira a minha coroa, eu estou bonito com essa coroa, empoderado. Deus, não retira o meu cedro, o meu cajado de comandar aqui a nação de Israel. Deus, não retira minhas carruagens, né? A palavra merkavá, não retira. Deus, não retira minhas mulheres. Naquela época ele poderia ter várias mulheres. Deus, não retira o ouro, a prata, não retira o meu prestígio. Ele falou, em outras palavras, ele estava dizendo, o professor Mateus Silva, se quiser retirar tudo, se quiser retirar tudo, pode retirar. Só quero te pedir uma coisa, não retires de mim o Rua Kadosh, o teu Espírito Santo. É interessante que Davi é o contraponto de Saul. Porque Saul, quando trupicou, errou e deslizou, Saul não se preocupou com o Espírito Santo. Saul se preocupou com o trono. Quando o profeta foi lá
e falar que ele estava rejeitado por Deus, era para ele ter dito isso. Por favor, faz a intercessão, você é o mediador aí. Fala para Deus que eu quero ficar com o Espírito Santo mais um pouquinho. Ele é meu amigo, ele é o Paracletos, é o amigo nas horas difíceis. O que ele faz a expressão? Ele diz assim: Samuel, por favor, me honra mais uma vez na frente de todo mundo. Ou seja, a preocupação de Saul não era o Espírito Santo, era o trono. Queria honra. A preocupação de Saul não era o Espírito Santo, era o cajado. A preocupação de Saul não era o Espírito Santo, era a carruagem, era o ouro, era a prata, era a fama e o prestígio. Então Davi aqui ele mostra que ele é um homem do coração contrito e aquebrantado. Coração segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. E a expressão dele de profundo arrependimento nesse salmo, né? Quando ele diz contra ti, somente pequei. E tem um momento que ele diz também que o meu pecado está sempre diante de mim. E quando ele faz esta fala, né, no auge do seu arrependimento, e faz com que eu me lembre que Davi, ele sempre teve uma afinidade muito grande com a questão do sacerdócio, né, em especial o sacerdócio arônico, tanto no Salmo 23, que foi inclusive o salmo que o senhor trouxe aqui, vocês trouxeram para poder fazer essa hermenêutica para nós, né? Quando Davi ele fala a respeito do pecado que está sempre diante dele, ele está fazendo uma referência a Arão. E quando no Yom Kippur, isso a gente vê lá em Levítico, no capítulo 16, o sumo sacerdote, antes dele entrar no Santíssimo para poder fazer expiação pelos pecados de Israel, né, ele tinha que sacrificar, em primeiro lugar, um bezerro por ele mesmo. Não era pela família, não era por ninguém. Ele sacrificava um bezerro por ele mesmo. O Arão, né, que foi o primeiro sumo sacerdote, ele tinha essa incumbência por conta dele ter corroborado com a construção do bezerro de ouro lá no Monte Sinai, enquanto Davi estava recebendo as tábuas da lei. E Arão, ele não morreu, mas Arão, ele depois, posteriormente, quando foi estipulado o sacrifício do Yom Kippur, ele poderia entrar no Santíssimo, poderia expiar os pecados, né, fazer expiação por Israel, mas não antes de enxergar o pecado dele. Nossa, tremendo. Naquele bezerro. Então, ele primeiro tinha que sacrificar um bezerro por ele mesmo. E aí Davi, quando vai escrever o Salmo 51, no auge do seu arrependimento pelo seu pecado, quando ele diz, contra ti somente pequei, né? E o meu pecado está sempre diante de mim. Então, é uma referência ao próprio Arão. Arão não poderia se esquecer do que ele fez. Levou Israel à idolatria, que era um pecado, uma abominação terrível para Deus, a idolatria, servir um outro Deus. Então, Arão e depois os seus sucessores faziam isso, tendo diante de si sempre o seu pecado sempre diante dele, como se estivesse dizendo, olha, tá vendo o que você fez, não é para você fazer mais. Não façamos nunca mais isso. E Davi pega essa referência e ele diz, o meu pecado está sempre diante de mim, como se Davi estivesse sempre vendo ali o bezerro de ouro tremendo, diante dele, dizendo, nunca mais faça isso. Muito bom. Que hermenêutica, né? Isso corrobora também com o filho de Davi, né? Filho de Davi, Hamel Shelemon, diz, né? Aquele que confessa e deixa o seu pecado alcançará Hesed, né? A misericórdia. Né? Então, quando a gente confessamos e fala assim, não, senhor, eu errei, eu troquei, mas eu quero deixar isso e quero começar uma nova história. Aí Deus libera a misericórdia na vida da pessoa. Né? Então, que nós possamos a cada dia, né? Eu lembro de uma mensagem do nosso querido Nilson Gomes, né? Os grandes expositores aí do Ministério do Belém, e ele falava, né? Eu não posso ter me arrependido só no dia do meu batismo, eu tenho que me arrepender diariamente, né? Às vezes a gente pega pelo pensar, pelo mover, até pela omissão, né? O que o Thiago diz, Jeff? Que omissão também é pecado, né? Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, peca contra Deus. Constantemente, né, pastor? Nós estamos aí sendo
né, salpicado pelo pecado, né? Só que o salmista diz aqui no verso 7, limpa-me do pecado como sopo, ficarei limpo, lava-me e eu serei mais branco do que a neve. Né? Parece que corroborando com o que Isaías diz, no capítulo 1, o verso de número 18, né? Muito lindo, eu gosto dessa passagem. Ainda que os vossos pecados estejam vermelho como a lã e vermelho como a escarlate, eu, o Senhor, tornarei a deixar branco como a neve, que é a palavra sheleg, né? Eu os tornarei branco como a leve, a sheleg, neve, né? Muito bom. Muito bom, pastor. Tão bom que eu não queria que a gente terminasse. Poderíamos ficar aqui horas e horas falando de Davi, que eu tenho certeza que assunto não faltaria. Mas eu tenho certeza que nós temos outras oportunidades aqui. para falar não somente desse assunto, mas tem muita coisa boa que eu creio que o Senhor, né, nosso conhecimento, nossa sabedoria que Deus te deu, também a professora Jeff, pode chamar de Jeff? Tranquilo. É mais fácil. Sim, Jeff, pode. mais rápido, também é bonito. Pastor, Né? eu trabalho com ela, O pastoreio Jeff ela ali. há 5 anos. E nesses 5 anos ela fala, pastor, você ainda não aprendeu a falar o meu nome. Fica tranquilo, o senhor tá no bônus, viu? Eu ainda não aprendi a falar o nome dela. Estou perdoado. Tá perdoado. Jeff ali. E também, assim, o conhecimento e a sabedoria que Deus deu para vocês, né? Então, com certeza, vocês saibam que aqui as portas, as câmeras, os microfones estarão sempre abertos para que vocês possam estar conosco. Mas não vamos encerrar sem antes o senhor aí reforçar com relação, mais uma vez, à sua escola, ao trabalho de vocês. Tem evento também na igreja para acontecer? Sim, pastor, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Meus irmãos, gostaria de estar convidando todos os ouvintes, telespectadores aí, desse podcast ETEOL. Dia 1º agora de março estará acontecendo, né, na Assembleia de Deus, Ministério do Madureira, né, número 293, Avenida Virapema, bem pertinho daqui do estúdio. Estará acontecendo o nosso 4º evento do Seminário Teológico, a 4ª conferência do Seminário Teológico, né, com presença confirmada de quem, Jeff? Professor Mateus Silva. Professor Mateus Silva, né, com o nome Mateus, né, vem de Matitiarro, significa presente Deus. E Deus está nos presenteando, esse homem tão gabaritado, tão versado, né, nos idiomas, né, e ele estará lá ministrando, irmão, que assunto contundente, pertinente, né, assunto palpitante sobre os segredos da Torá. Meus irmãos, esse homem tem gabarito de Deus, né, ele é formado, né, nos idiomas, em línguas, ele é professor de inglês, ele é professor de português, ele é professor de hebraico, ele é professor de grego, né, grego koiné, o grego, né, comum da época, ele é professor também de latim e muitas outras línguas. O homem tem um conhecimento muito abalizado, muito aprofundado. Estará nos presenteando, né, uma palestra ali, cerca de mais ou menos 1h30, nós vamos aprender, como diz o ditado, nós vamos nadar de braçada aí de tanto conhecimento. Né? Olha, eu espero corresponder a toda essa propaganda. Deus te agraciou, Deus te agraciou. Está muito bom, né? Deus te agraciou. Pastor Fábio. E não se esqueçam, irmãos, que a gente vai deixar aqui todas as informações, está aqui os links abaixo, da escola, dos cursos que o pastor Fábio, que a professora Jeff também ministra, quase que eu errei. Então, acho que Jeff. É porque eu estava chamando você de Daphne, estava mais fácil. Tranquilo, quiser Daphne, pode ser também, pastor. Tá. Fica mais fácil pro senhor. O senhor permite eu fazer os agradecimentos? Claro, com certeza. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa rica, ímpar, singular oportunidade. Deus é o autor e o consumador dessa oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor João Rodrigues de Araújo. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor regional, pastor Leonardo de Abreu. Quero louvar a Deus pela vida do meu paizão na fé, pastor Luiz Tadeu Moreira. Quero louvar a Deus pela vida do pastor que me ajudou, me auxiliou, me introduziu ao presbitério, pastor Zedequias Leão. Quero louvar a Deus pela vida do pastor e doutor Israel Braga, que estará domingo agora pregando na nossa igreja. Diretor do Instituto Unitel, coligado com o MEC, Ministério da Educação. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, meu intercessor, pastor Elmo Silva. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, professor Leonardo Andrade, do Espírito Santo, um grande linguista, também um grande debatedor.
né? Inclusive presenteei, né, o pastor, né, com um dos livros Sim, sim, sim. né? Estou Uns vendo dias eu vou aquele te dar o livro, outro viu? livro lá, o de cultura judaica, muito Estou bom. vendo, estou amando, viu? Aquele Isaías, o Tratado Messiânico, fenomenal. Ele também tem a Peshita em aramaico, né? Eu quero louvar a Deus pela vida também do grande incentivador do meu ministério, meu amigo Fábio Xavier, minha amiga Beatriz Marculino, minha amiga Thaís Meirelles, né, amigona mesmo, minha filhona. Quero louvar a Deus pela vida aqui da minha companheira de trabalho, teóloga Jeffney, uma exímio, e ela não é só mestra não, ela também é pregadora, pastor, penteca, né, pentecostal, quando ela prega a tampa da chaleira voa, Deus usa Pronto, ela tá aí, viu? de O uma forma. contato dela vai estar aqui também. Então, quiser alguém aí para pregar a palavra, congresso, Ciclo de oração, né, mocidade, conferência, palestra, é mesmo. conferência, ela tem um chamado completo, né? E nós Ela Glória. deu para ver um pouquinho aqui, deu para ver um deu pouquinho para ver um pouquinho, do né? que a irmã Inclusive Jeff, ela a está com as professora. agendas abertas, tá com as agendas abertas, né? Quero louvar a Deus também pela galega mais linda do universo, minha digníssima esposa, né? Diaconisa Rosineide Batista Aí Oliveira só pode olhar para lá Ferreira. e ela vai gostar mais É, ainda, viu, para falar com ela. é, é, né? O amor da minha vida, né? Minha outra metade, a Diaconisa Rosineide Batista Oliveira Ferreira. Ela não está aqui hoje, que ela teve que passar no médico e demorou um pouquinho mais lá, houve troca de plantão, esse é o motivo dela não estar aqui. Quero louvar a Deus aqui também pela vida do meu amigo pastor e professor Matheus Silva. O Senhor realmente faz jus pelo teu nome, Matitiá. O Senhor é um presente de Deus para as nossas vidas. E por último, aqui, não menos importante, quero louvar pela vida do presbítero Josenildo. Josenildo, um abração para o Senhor, te amo em Jesus Cristo. Foi o Senhor que me passou o contato desse homem de Deus. Ele é um dos seus alunos também, que faz aula com o Senhor. Né? É isso aí, eu quero ser grato por essa oportunidade. Amém. Vamos ouvir também as considerações finais da professora Jeffney. Amém. Sou grata, primeiramente, sem sombra de dúvida, ao Senhor nosso Deus. Obrigada ao Senhor. Sempre falo, né? Sou grata por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo aquilo que Ele é de fazer. Sou grata ao Senhor. Também sou grata à vida do pastor, o professor Matheus Silva. Deus abençoe por essa oportunidade. Que o Senhor possa abençoar o Senhor, toda a sua família, o ETLcast. Que Deus continue abençoando esse trabalho. Quero agradecer ao Senhor também pela vida da minha mãe, que sempre me acompanha, sempre me incentiva, né? Uma grande auxiliadora aí do meu ministério. Deus abençoe ela. Deus abençoe todos os meus amigos. Não vou citar muitos nomes, né, para não prorrogar, mas que Deus abençoe a todos os ouvintes, que possa ter sido muita bênção para vocês. E Deus foi, abençoe. com certeza. Só lembrando a vocês aqui, esclarecendo que ETEOL significa Escola Teolinguista. Nós temos também um curso de teolinguística, que é linguística bíblica, onde nós ensinamos aqui, é um curso todo online, tá? Você pode estudar dentro do teu tempo disponível, as aulas ficam todas gravadas. Prestamos também mentorias, as mentorias elas podem ser agendadas conosco também dentro do seu tempo. E vamos estudar nesse curso 3 línguas, basicamente, tá? Não muito aprofundado, mas é o necessário para que você possa entender o que de fato é a teolinguística, o que é a linguística bíblica. Você vai ter alfabetização em hebraico, em grego e em latim também, tá? As línguas antigas, tá? O latim, o grego koiné e o latim vulgar. Além de aprender sobre a linguística moderna, a linguística aplicada, a linguística saussuriana, né? A análise de discurso, análise de textos bíblicos, figuras de linguagem, língua portuguesa, funções de linguagem, e é muita coisa, é bastante coisa, e realmente é uma disciplina que é muito importante para, principalmente em um nível de pós-graduação, você que já é pós-graduado, já é graduado, pode estudar como pós-graduação, você que é pastor, você que é obreiro. A linguagem é um pouquinho, digamos assim, mais avançada, mas qualquer um pode fazer esse curso porque está gravado ali, e com certeza nós não menosprezamos o conhecimento de quem ainda não fez um curso de teologia. Se você nunca estudou teologia na Bíblia, nós temos aqui uma escola, né, especial com especialistas, onde você pode fazer os cursos de teologia e estudar com o pastor Fábio, com a professora Jeffney, que tem um conhecimento extraordinário. Então, nós queremos aqui agradecer
a todos os ouvintes, a todos, né, os telespectadores. Espectadores, É muito internautas, caro o né? negócio aqui, ouvinte, é telespectador, né? Bem, Sim. Mas todos os irmãos, os internautas, né? Acho que é mais apropriado os internautas. isso, E não se esquecer de dar o like, né? isso, dá o Sim. like, Dá o compartilha, Escreve, comenta. faz um comentário, Exatamente. Tudo isso aí que é o pacote completo, pacote né? completo, E a né? bênção é Nos grande. ajuda aí. Se for da vontade de Deus, né, pastor? Né, no tempo certo de Deus, nós poderemos estar fazendo outro podcast aí, né, sobre os mistérios de um homem chamado Eliarro, Olha. Elias, o leão dos navios, o leão dos profetas. Tem muita coisinha aí para falar de Elias, né? Tem, Com a ajuda do graças Espírito a Deus. Santo, né? Tem muito É muito conteúdo. bom aí, né? E vamos Falar- encerrar, É. né? Antes de encerrar, o senhor pode concluir o que o senhor ia falar e o senhor vai encerrar com aquela Isso, com a oração, bênção bênção faraônica, sacerdotal, a bênção isso, sacerdotal. eita, forte a bênção sacerdotal. Se o senhor permitir, eu vou estar impetrando aqui, liberando a bênção araônica, e a professora vai estar fazendo a tradução, Com né? certeza. Já estamos aqui no meio dos metros, aí eu quero ficar só aprendendo, né? Bikar Koanim, Serfe Bamideba, o livro dos números, capítulo 6, versículos 24, 25 e 26. Yevarehe Adonai veish mireha. Yair Adonai panaveleha verroneka. Issa Adonai panaveleha. Veasen leha shalom. O que quer dizer? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Glória a Deus.